As fórmulas mais complexas e com muitos cálculos, muitas funções, ficam mais fáceis de serem usadas quando usamos macros. Podemos criá-las com calma, fazendo os testes necessários e depois armazená-las em um só comando, no caso, uma macro. Nesta aula, vamos estudar como gerenciamos as macros no Excel. Vamos entender agora como gerenciamos as macros criadas no meu arquivo. Eu venho aqui na guia Desenvolvedor e aqui no grupo de comandos para código eu vou abrir a janela para macros através deste botão. Aqui eu posso administrar as minhas macros. Neste local eu tenho uma lista das macros. E aqui abaixo eu tenho o local onde elas estão disponíveis. No caso, elas estão disponíveis para esta pasta de trabalho, para este arquivo. Ao lado aqui eu tenho a opção excluir. A opção excluir, então, ela vai eliminar uma macro gravada. A opção executar, ela vai acionar a macro e executá-la na planilha. Observem, eu vou usar aqui o limpar dados. Vou clicar em executar. Percebo que ele apagou os dados deste local e fechou a janela de gerenciamento. Retornando lá à minha janela que administra as macros, eu tenho a opção Opções. Essa opção, eu vou clicar aqui para o calcular idade 2, vou clicar em Opções. Ele permite redefinir a descrição e definir ou redefinir uma tecla de atalho. Eu vou definir aqui I, Ctrl I para esta macro. Vou dar OK e vou fechar. Então aqui eu vou apagar e vou executar. Ctrl I pelo teclado, observe. Então ele calculou a segunda idade aqui e posicionou o cursor neste local. Então, é desta forma que eu tenho as principais ações de gerenciamento das macros. Então, agora nós vamos ver o comando depurar e o editar, que nós temos aqui no gerenciamento das macros. O depurar, olhem só o que acontece quando eu seleciono uma macro e clico em depurar. Ele abre esta janela. Deixa eu arrumar ela aqui melhor. Então, aqui, Visual Basic para aplicações. Então, ele abre essa janela onde nós temos a linguagem de programação da macro. E o depurar, o que executou? Ele verificou se o texto da programação do código está correto. Como nós já havíamos executado na planilha, nós sabemos que o código está certo. Então, por isso, ele colocou em amarelo aqui e não destacou nada em vermelho. Porque quando há um erro, ele marca a linha e coloca em vermelho. Perfeito. Então, este nível de trabalho é um nível mais avançado, onde você tem que ter um conhecimento de lógica e linguagens de programação. Perfeito. Vou fechar aqui novamente. Vou retornar à janela. E agora eu vou clicar aqui no importar dados e vou abrir o editar, que abre a mesma janela para visualizar e editar agora o código. Perfeito? Aqui nós também temos o botão depurar para acionar e verificar se a escrita está correta. Tá ok? Então é para isso que serve esses dois comandos editar e depurar para as macros. Então, dessa maneira bem simples, nós vimos como gerenciar as nossas macros, excluindo, editando e adaptando sempre para as nossas necessidades. Os gráficos usam muitos elementos para representar as informações e o interessante é que podemos arrumá-los como desejamos. Vamos agora conhecer então as partes do gráfico: títulos, eixos, categorias e legendas. Gente, esta aqui é a lista dos elementos do gráfico: título do gráfico, título dos eixos, eixos, área de plotagem, série de dados, rótulo da série, legenda e linha de grade. Nós vamos ver cada um desses elementos. O que eu quero chamar a atenção é que para identificar um elemento no gráfico, basta você colocar o mouse em cima que ele te dá o nome, área de plotagem. E aqui, por exemplo,
Ó, série de dados, legenda, legenda. Tá ok? Eu tenho aqui dois gráficos, que é o de barras, que é este, e o de colunas, que é este. Os dois gráficos eles têm características semelhantes em relação a elementos. Então vamos lá. A área do gráfico é o contorno principal aqui. Quando você clica, ó, área do gráfico. Título do gráfico é esse elemento aqui, tá? Dá o nome ao gráfico. Título dos eixos, então é aqui, anos e alunos. Então eu tenho dois eixos, né? Um na horizontal e um na vertical, onde as informações se cruzam e eu tenho um título para esse eixo. O eixo é aqui o valor propriamente dito, então o eixo dos valores, e aqui o eixo das categorias. Área de plotagem. Área de plotagem é esta área aqui, ó, que é a área, quando eu seleciono a área verde, que faz a leitura da tabela. Então é a região do gráfico onde está ocorrendo a leitura da minha tabela. Série de dados é aqui, idade, é o azul, tá? que representa aqui a idade para cada aluno na tabela, e aqui a coluna para cada aluno, a coluna azul, conforme a legenda. Rótulo da série é esse númerozinho dentro aqui da coluna. Como o nome diz, rótulo, né, dá o nome. Legenda, ele dá uma identificação da série. Então, idade em azul, que significa que a coluna azul para Tamires é a idade. E a linha de grade é esta linha aqui, vermelha, que ajuda na leitura da tabela. Então, esse 11, olhando aqui, eu venho pela linha vermelha, eu sei que está próximo ao 10. Então, né, como eu tenho o rótulo, ele auxilia na leitura da tabela. Esses são os principais elementos. Então, agora aqui ao lado nós observamos o gráfico de barras com características semelhantes ao de colunas. E clicando aqui na planilha 2, onde eu já tenho preparado, eu tenho outros dois tipos de gráfico. O de pizza e o de linha. E observem os elementos. Ó. No gráfico de pizza nós temos o título, a área do gráfico geral. Nós temos aqui a série de dados, né? Nós temos o rótulo de dados e a legenda. Aqui no gráfico de linha nós temos então o eixo dos valores, o eixo das categorias. Nós temos as linhas de grade bem em destaque. Aqui nós temos uma linha chamada linha de projeção, que é particular deste gráfico. Então, retornando lá à planilha 1, onde eu tenho meus dois gráficos, né, eu quero mostrar para vocês como as duas maneiras principais de formatar os elementos. Estou selecionando aqui o título do primeiro gráfico. A primeira maneira é assim. Como é letra, eu posso trabalhar diretamente aqui nas configurações de letra. Tamanho de letra, né, pode observar. Tipo de letra, cor, eu vou mudar a cor aqui. Na sequência eu venho em formatar, nas ferramentas do gráfico, e posso escolher aqui algumas possibilidades. Ó. Algumas aparências prontas, efeitos de preenchimento aqui para a forma. Aqui um word art. Então essa é uma das maneiras de formatação. A outra maneira, selecionando o outro item aqui, é seleciono, venho em ferramentas do gráfico e formatar e vou lá no formatar seleção do próprio ferramentas do gráfico. Nessa janela eu tenho todos os elementos, ó, preenchimento. Então alguns efeitos aqui de preenchimento, eu vou escolher aqui, por exemplo, ó, qualquer um desses. Borda, estilo da borda, eu vou aqui direto no efeito 3D e vou escolher aqui um elemento. Então, olha só, dando fechar, o que ocorre? Ele aplica as configurações. Então, desta forma, a gente tem a possibilidade de personalizar o gráfico conforme o meu desejo. Tá ok? As bordas são ótimas para definir os limites de sua tabela, e ainda elas são impressas. Vamos estudar agora como usar as bordas e suas propriedades. Para inserir uma borda num conjunto de células, da maneira mais simples você faz da seguinte forma. Você seleciona o conjunto de células. Na sequência, aqui na página inicial, no grupo de comandos para fonte,
Neste botão aqui, você abre e escolhe a sua borda. Então, você tem aqui somente na parte inferior da célula, sempre pensando em célula, superior, esquerda e direita. No meu caso, aqui no meu exemplo, eu vou escolher todas, que significa bordas de contorno e as bordas internas. Então, visualizando, estas linhas e a cor, o tipo da linha e a cor, ela vem conforme o padrão, preta e linha contínua. Neste outro lado da tabela, eu vou colocar bordas usando a janela de configuração de bordas. Aonde eu encontro esta janela? Na guia inicial, página inicial, no grupo de comandos para fonte, eu clico neste cantinho aqui. Ó. Abrindo a formatação de células, eu tenho aqui uma guia chamada borda. Então, aqui eu tenho as opções para a borda. Então, eu vou escolher o meu estilo de linha. Vou escolher aqui um estilo de linha diferente. Na parte inferior eu escolho uma cor, vou escolher aqui uma cor para chamar bastante atenção. E neste local, individualmente, eu posso escolher quais bordas eu vou inserir. Bordas transversais, bordas de contorno. Na sequência eu dou OK. Pronto, tenho o visual da minha tabela. Então, para desenhar uma borda, eu venho no grupo de comandos para a fonte, neste local aqui, ó, nesse botão para bordas. E nesta região aqui, primeiramente eu escolho a linha. Eu vou escolher uma linha aqui que é visível para vocês, esta daqui. E vou retornar e escolher uma cor. Então, vou escolher um bordô. Na sequência, eu posso fazer o desenho. Então, cada lateral eu clico, puxo e solto. Né? Então, fazendo este movimento. Tá ok? E fazendo, então, a inserção da minha borda. Para excluir, digamos que eu não queira uma determinada borda, eu venho nesse local aqui, o apagar borda. E dou um clique em cima da borda. Ó. Perceba que ele apagou aqui as linhas neste ponto da célula. Então, para trabalhar com as grades, eu vou trabalhar da seguinte forma. Clicando neste local, e ainda pelo desenhar borda, eu posso fazer aqui um certo tipo de contorno. Ó. Quando eu clico, ultrapassando várias células. Então, ele faz o contorno. Para inserir uma grade completa com linhas internas, eu retorno e venho aqui no desenhar grade mesmo. Clico neste local. Percebam a diferença, então, ele não faz só o contorno completo, como também coloca as bordas internas. Então, rapidamente eu vou selecionar aqui o recurso de bordas, vou escolher uma linha contínua, vou escolher uma cor aqui, bordô, eu retorno e vou escolher desenhar grade. Tá? Então, observando se o mouse assumiu o recurso, venho e rapidinho configuro a minha tabela. A apresentação e o visual dos documentos elaborados por nós revelam como somos organizados e claros. Agora vamos corrigir erros de digitação, formatar números e copiar conteúdos para outros lugares na mesma planilha. Eu vou mostrar para vocês como é simples o uso da planilha quando eu quero digitar valores. Né? Então eu clico numa célula, num determinado local e começo lá a digitar, por exemplo, nome do aluno. Se eu teclar no teclado a tecla Tab, ele vai para o lado. Eu poderia colocar aqui o nome de uma outra coluna. Vou colocar aqui idade, Tab, ele vai para o lado. Né? Então ele faz esse movimento, né, lateral. Depois de idade eu vou colocar aqui série. Se eu pressiono Enter, ele vai para baixo. Então eu vou colocar aqui, ó, André da Silva. Tab, idade 12. Tab, série 8ª. Enter. Perceberam que quando eu dou Enter, ele identificou o início da linha onde eu havia começado a digitar. Tá ok? Deixa eu arrumar aqui só um minutinho a largura da coluna, né? Arrastando, vamos lá. Bom, eu vou continuar digitando aqui um outro André, por exemplo. André. Olha só que interessante, quando eu digitei mesmo os caracteres da linha de cima, ele sugeriu a mesma palavra.
Se fosse, basta dar um Enter. Tá? Se não for, basta eu ignorar e continuar digitando. Para nós corrigirmos erros de digitação na planilha, é muito simples. Primeira forma, eu clico sobre a célula que contém o erro, venho aqui até a barra de fórmulas, dou um clique dentro da barra de fórmulas e pelo teclado com as setinhas eu vou até o local do erro. Utilizando Backspace, que apaga à esquerda, ou Delete, que apaga à direita, se necessário, né? E na sequência digito e dou um Enter, corrigindo. Outra maneira é eu vir no local e dar um clique duplo, assim, ó. Ele abre a célula para edição. Com as setinhas vou até o local e digito, né, corrijo e dou um Enter. Outra maneira pelo teclado é com a tecla F2. Eu estou no local errado, dou um F2, ele abre também para edição, vou até o local, corrijo e dou um Enter. Ok, essas correções nós podemos fazer de outra maneira. Então eu tenho aqui na planilha 3 as mesmas palavras. Você vem aqui, ó, após digitar todo o conteúdo da sua planilha, você vem neste local aqui, na guia revisão, no grupo de comandos para revisão de texto. Você tem este botão, ó, verificar ortografia, que pode ser acionado, como você observa abaixo, pelo F7 do teclado. Clicando, ele vai percorrer a planilha procurando palavras erradas. Aqui está a confirmação do seu dicionário Português Brasil. Aqui está a confirmação da palavra errada. E aqui sugestões possíveis para você utilizar. Então a palavra correta está aqui, ó, combustível. Eu clico nela e em alterar. A verificação ortográfica está concluída. Por quê? Porque provavelmente a palavra carro e peu estão registradas no dicionário. Aí você tem que clicar e corrigir manualmente, como nós aprendemos anteriormente. Vamos inserir alguns números na nossa planilha. Números em gerais é só você digitar, tá? Os chamados números inteiros. Dinheiro existe duas maneiras. Ou você digita o símbolo da moeda local, ou você digita somente o número, seleciona a célula aqui, vem no grupo de opções, grupo de comandos para número, nesse local aqui para opções de número, abre e escolhe moeda. Ele vai padronizar. As datas, normalmente, você digita ela já no formato correto. Tá? O sistema já reconhece como data. Porcentagem, então eu vou digitar aqui eu mesmo, perceba que eu digitei o valor e o símbolo de porcentagem, ou eu divido por 100 o valor e coloco, né, 0,33. Na guia de opções para números eu escolho a porcentagem, ele multiplica por 100. Para eliminar as casas decimais, venho aqui logo abaixo, nesse local aqui, e diminuo as casas decimais. Opções para copiar conteúdos de um local para outro. Primeira, seleciono o conteúdo desejado, no caso aqui pêssego. Pelo teclado, CTRL mais a letra C. Clico num determinado região, CTRL V. Ele copia daqui para cá. Enquanto ele estiver desta forma, como nós podemos ver aqui, eu posso continuar dando CTRL V. Se eu pressionar ESC, ele abandona a seleção de cópia. Tá ok? Outro procedimento é, vou pegar aqui laranja, quero copiar. Seleciono e venho aqui no grupo de comandos para transferência, o copiar, abaixo da tesourinha. Copio, clico num outro local e colar aqui, ó, bem grande. Ele vai colar daqui para cá. Mesmo procedimento, dou ESC, ele abandona. Por fim, eu posso arrastar também. Eu vou pegar aqui quantidade, bem no contorno de quantidade, com o botão direito eu arrasto para um outro local. Ele abre estas opções quando eu solto o ponteiro do mouse, possibilitando eu copiar o conteúdo.
Todo esse procedimento pode ser feito entre planilhas também. Então, vimos aqui maneiras de corrigir os textos, a verificação ortográfica para auxiliar nas palavras do seu idioma, para que você não entregue um documento errado na mão do cliente, por exemplo. As planilhas do Excel nos dão muita flexibilidade para trabalharmos com nossas informações. Podemos facilmente incluir mais dados, excluir ou alterá-los. Vamos estudar agora como as fórmulas se comportam quando inserimos uma coluna, linha ou célula em um local com um cálculo existente. Bom, aqui nós temos nessa tabelinha um cálculo de total que com referências relativas, onde ele soma, multiplica quantidade com valor unitário e soma com o ICMS. Então vamos ver o que acontece se no meio dessas colunas com cálculo a gente inserir uma nova coluna. Então vamos lá, inserir coluna. Então, observando o que aconteceu com o cálculo, a referência E12 manteve-se, G12 foi atualizada, mantendo para o valor unitário, e o H12 também manteve em ICMS, que era a soma. Então, a nova coluna não afetou a lógica do cálculo. Para excluir, clicamos e excluir. Quando nós colocamos uma coluna no meio desta fórmula aqui, não influenciou o cálculo porque nós tínhamos valores exatos identificados no cálculo. Aqui embaixo, nos totais, nós temos um outro tipo de cálculo, que é a soma, onde ela utiliza um intervalo, tá? Toda uma sequência de valores. Esse tipo de cálculo nós iremos estudar mais à frente os detalhes. Vamos identificar agora o que ocorre se eu inserir uma linha no meio deste cálculo. Então, seleciono a linha, inserir linha na planilha, ele empurra, né? O que ocorre? Para a quantidade apareceu uma célula a mais. Clicando, abrindo a fórmula, eu percebo que a célula está participando do cálculo. Se eu digitar qualquer valor ali, percebo que há uma alteração no resultado. Vou deletar. Então, é o que ocorre quando eu vou inserir uma linha. Para excluir, eu seleciono, venho no excluir. Vamos inserir uma célula bem ao meio aqui. Então, nós temos dois cálculos. Esse total, onde o ICMS é somado, e nós temos esta soma, esse total, onde a soma do intervalo. Então, clicando, inserir célula, primeiro deslocando para a direita. Então, o que houve? Ele atualizou os valores. Então, em linha, ele não alterou. Mas ele alterou na soma, porque ele está somando 16 agora e não 2.000. E também aqui no ICMS, onde ele está somando 0. Deletando, excluir célula, deslocar para a esquerda. Então, ele atualiza o valor. Clicando no mesmo local e inserindo uma célula movendo para baixo, então o que ocorreu? Ele atualizou na soma aqui o intervalo. Se eu digitar um valor, ele vai participar do cálculo. E aqui, ele também manteve o 16 aqui como soma de ICMS para total. Tá? Então, se eu digitar um valor aqui, ele não vai influenciar. Só que fica estranho, né? A informação fica abaixo. Para excluir célula, deslocar para cima, ele atualiza os dados. O que ocorre se copiarmos células com cálculos? Então, vou pegar este cálculo aqui, no teclado Ctrl+C, e neste local aqui, vou colar, Ctrl+V. ESC, né, para abandonar a cópia. Clicando duas vezes, eu consigo entender o que ele fez. Ele copiou a configuração lógica da fórmula, como a fórmula se comporta.
Então, seria este valor vezes este valor mais este, que corresponde aqui, ó, quando nós montamos a quantidade vezes o valor unitário mais o ICMS. Pegando a soma aqui, que é um cálculo diferente um pouco, Ctrl C, clicando nesse local, Ctrl V, ESC para abandonar a cópia. Olha só, ele manteve também a configuração. Uma observação final e muito importante que eu faço agora é o seguinte, retornando e inserindo novamente uma célula aqui, deslocando para baixo, observem que o valor de 16 não pertence mais a tênis, que era o valor original, mas a sandália. E aqui embaixo nós temos dois valores perdidos. Então, é essa observação. Ao inserir uma célula ou excluir, eu tenho que tomar cuidado que eu estou alterando o sentido das informações na minha planilha. Tá? Isso pode ser muito importante, esse cuidado no dia a dia. Manipulando as linhas, as colunas e as células de suas tabelas, você pode corrigir os erros de digitação de maneira bem simples. Vamos aprender como inserir e excluir linhas, colunas, células e um conjunto de células. Observando o nosso exemplo, a relação de compra para uma verdureira, percebemos aqui que o registro de número 4A está fora. Digamos que eu tenha errado na digitação e queira inserir a linha para inserir esse registro. Então eu clico na linha que vai ficar abaixo, seleciono, vou aqui no grupo de opções para células, no inserir, abro inserir linhas na planilha. Então agora eu posso clicar e digitar o registro. Para excluir, basta executar o mesmo procedimento de seleção, vou no grupo de opções para células aqui e abaixo do inserir o excluir. Como vemos, abro e excluir linha. O procedimento para a coluna é parecido. Digamos que eu queira aqui na minha relação de compra incluir aqui, antes de quantidade, bem nesse local aqui, a data da colheita. Então, eu seleciono a coluna que vai ficar à direita da nova, vou no grupo de comandos para a célula, no inserir, e escolho inserir coluna na planilha. Então percebo que agora eu posso colocar aqui data da colheita. Enter. E posso digitar os valores. Para excluir, seleciono a coluna que eu desejo excluir, vou no grupo de As formas geométricas são ferramentas auxiliares que você pode usar para ajudar na leitura das tabelas e dos gráficos. Nessa aula vamos estudar as formas geométricas prontas e suas propriedades. Como inserir então uma forma geométrica pronta? Então eu vou apagar esses exemplos. Vamos lá. Você vem na guia Inserir, no grupo de comandos para ilustrações, no item Formas. Eu tenho aqui toda a minha galeria de formas. Eu escolho uma, clico num determinado local e movendo meu mouse na diagonal, nesse sentido, eu desenho a forma. Ok? Então, repetindo, inserir, ilustrações, formas. Vou pegar aqui uma seta, vou fazer uma indicação lá do valor. Ok? Então, agora nós vamos trabalhar os estilos da forma. Vou selecionar ela aqui. Venho em formatar, desenho, ferramentas de desenho e tenho aqui, ó, estilos da forma. Então, abrindo, eu tenho alguns estilos prontos. Tá? Eu vou selecionar este. Aqui eu tenho ainda efeitos de preenchimento. Posso estar ainda modificando. E logo abaixo eu tenho alguns efeitos de contorno. Aqui eu tenho os traços do contorno, tipo de linha, tá? A espessura, que é importante. Então eu vou escolher aqui uma espessura. Voltando, eu vou escolher uma cor para esse contorno. Olha só. Aqui mais abaixo eu tenho alguns efeitos de preenchimento. Olha só.
Perceba o que ocorre com a minha forma. Clicando fora. Perfeito? Então agora eu vou trabalhar um Word Art. Para isso eu vou inserir uma caixa de texto. Então, inserir formas. Aqui, ó. Caixa de texto. Então eu vou clicar aqui e vou escrever assim: desvalorização da moeda. Ok, então eu tenho o meu texto. Selecionando o texto, vindo aqui em formatar, neste local aqui eu tenho o meu Word Art. Abrindo, eu tenho alguns estilos. Eu vou colocar ele mais abaixo aqui para que você veja que quando eu passo o mouse, ele modifica conforme o estilo. Aqui ao lado eu tenho cor, tá? Que eu posso escolher uma cor ideal. Contorno, tá? E aqui, ó, eu tenho várias transformações que eu posso fazer, vários estilos, né? Rotação, brilho, relevo, reflexo. E aqui no transformação tem um item interessante, ó. Posso fazer jogar todos esses efeitos aqui. Então deixa eu escolher um efeito bom aqui, esse daqui. E vou combinar aqui então com a minha forma, ok? Vimos então agora de uma maneira rápida um pequeno trabalho com formas, associando as duas aulas anteriores de clip art e imagens. Então você tem vários elementos gráficos para auxiliar na montagem da sua planilha, ok? O recurso de hiperlink é muito útil quando queremos marcar pontos de navegação nas minhas planilhas, entre células e até mesmo entre arquivos do Excel. Nesta aula estudaremos os hiperlinks e como usá-los nas planilhas. Então, o que é um hiperlink? Eu vou abrir aqui numa página da internet. Então, olha só, eu estou aqui num site, tá? E quando nós passamos o mouse em locais, aparece uma mãozinha e quando você clica, ele abre outra página. Então, isto é um hiperlink. É um vínculo que você cria com um texto, um objeto, para abrir outra página. Então, olha só aqui a minha planilha. Ó. Eu tenho aqui um pequeno menu e tenho tabela. Clicando, ó, ele vai para outra página, outra planilha no meu caso. Aqui eu tenho, por exemplo, um menu que retorna. Tá ok? Ok, então vamos inserir agora um link. Ver como nós inserimos um link para uma célula. Então, eu tenho preparado aqui o item que vai receber o link. E tenho preparado aqui a minha planilha. Ó. Gráfico, então botão direito, renomear, eu digito o nome. E o gráfico já preparado. Tenho também aqui alguns outros links já preparados para retorno. Então, vamos lá. Selecionando o gráfico, eu venho aqui no menu Inserir, na opção Hiperlink. Ok? No normal, ele vem a primeira opção habilitada, que é a página da web. Quando eu quero colocar dentro do meu arquivo, só mudar de planilha, eu uso esta opção, colocar neste documento. Aqui eu tenho a visualização das minhas planilhas, então eu vou selecionar gráfico. E aqui eu tenho destino, ó, para a célula A1. Neste local, o nome. Feito isso, eu dou OK. Observem que agora aparece a mãozinha na palavra gráfico. Clicando, ele vai para o gráfico. Vamos agora criar um hiperlink para um arquivo. Então, retornando aqui para o meu menu, vou minimizar e mostrar para vocês que eu tenho aqui na minha área de trabalho um arquivo chamado Smart Art. Voltando à minha planilha, eu vou colocar aquele título aqui, Smart Art. Vou criar o link, então, deste objeto com aquele arquivo. Seleciono, inserir aqui em cima e aqui, ó, hiperlink. Antes, nós estávamos no vincular aqui, ó, colocar nesse documento, onde escolhíamos a planilha. Agora é aqui, ó, página da web ou arquivo existente. Neste local agora, nós navegamos no computador, vou procurar aqui a área de trabalho e localizo o arquivo. Seleciono, feito isso, dou um OK. Perfeito. Ó.
apareceu a mãozinha e quando eu clicar, ó, ele abre o arquivo. Então agora vou criar um hiperlink para um site. Vou fechar o meu arquivo Smart Art. Venho aqui, vamos colocar aqui, CAD Guru. Tá ok. Seleciono o texto ou o objeto, inserir, hiperlink. Aqui no vinculará, onde diz página da web ou arquivo existente, no endereço eu coloco o meu endereço, tá? www.cadguru.com.br. Perfeito, agora eu dou um OK. Olha só, passo o mouse aqui, ele tem a indicação de link. Clicando, ele vai abrir o site. Ok? Ok, então agora eu vou fechar aqui, tá? Minimizando. Olha só, para mim retirar um hiperlink, remover, como que eu faço? Eu tenho que tomar cuidado que para selecionar o local, eu não posso clicar, senão eu vou acionar o link. Então o que eu faço? Eu clico do lado e pelo teclado com as setinhas eu vou em cima do local, selecionando o local. Na sequência, eu vou em hiperlink aqui e visualizo as configurações atuais. Clicando neste botão remover, eu retiro as configurações. Então, vamos lá no Smart Art, hiperlink, remover, OK. Eu quero chamar a atenção que eu preparei aqui uma página de menu. Se vocês notarem, não tem as linhas de grade, não tem os títulos. Só para relembrar, então é aqui no modo exibição. Eu tenho aqui ó, linhas de grades, títulos, tá? Que eu posso personalizar o ambiente para ficar legal. Aqui parece um site, tá ok? As cores de fundo servem para realçar informações importantes dentro de sua tabela. Nesta aula estudaremos o uso dos efeitos de preenchimento e suas propriedades. Duas maneiras então de utilizarmos o preenchimento para dar um destaque. Então eu seleciono uma célula, venho no grupo de comandos para a fonte no preenchimento, representado por um baldinho. Abro e escolho uma determinada cor. Então ele coloca a cor de fundo. Outra maneira de fazer, você seleciona a célula, no grupo de comandos para a fonte, neste botãozinho de atalho, abrir as configurações de célula, formatação de célula. Nas guias, eu procuro preenchimento e escolho um determinado preenchimento. Vamos escolher aqui, OK. Vamos aplicar aqui nesta região alguns efeitos de preenchimento. Vamos lá, seleciono, clico no grupo de comandos para a fonte, abro o formatar célula, preenchimento. Aqui, ó, neste botão, ó, efeitos de preenchimento. Clico e vou escolher algumas cores para o gradiente. Então, eu tenho aqui a cor 1 e a cor 2. Vamos combinar aqui, cor 1 e cor 2. Aqui tem um posicionamento. Conforme você clica, você percebe. E na sequência, você dá OK. Então, ele aplica o preenchimento. Lembrando que o preenchimento, como aconteceu, ele tem que sempre estar combinado com a fonte da letra, senão você não consegue visualizar o conteúdo. Para usar o mais cores de preenchimento, eu vou aplicar neste local, então eu seleciono e eu venho no preenchimento, aqui no baldinho, clico e neste item aqui, ó, mais cores de preenchimento. Tá? Esta janela pode ser acessada por aqui também, por este botão de acesso à formatação da célula, na guia de preenchimento, neste botão, ó, mais cores de preenchimento. Neste prisma, eu escolho uma determinada cor mais específica, mais detalhada, e dou OK. No personalizar, eu também posso escolher num prisma de cores e ainda trabalhar a intensidade aqui na lateral. Tá? Nós temos em programas de editoração gráfica, pode-se usar essas linhas de números para definir uma cor. Você dá OK, OK
e ele vai aplicar, sempre lembrando de tomar cuidado com a cor da letra. Falando de estética visual de sua tabela, chama a atenção para o cuidado em não utilizar muitas cores, fazendo uma salada de cores. Tá? Procure uma coerência na sua tabela, nas cores de sombreamento, de borda e cor de letra. Após ter os registros cadastrados, a função localizar é muito importante para a utilização e manutenção dessas informações. Veremos agora como executar uma pesquisa de algum funcionário no cadastro. Ok, vamos preparar então a nossa consulta de registro de funcionários. Vamos entender como que está organizada as nossas planilhas e como que funciona o processo de pesquisa. Então, esta é a nossa janela principal de cadastro e de consulta. Aqui nós vimos que na guia de funcionários nós temos os registros dos funcionários, com todas as informações, sempre com referência ao CPF. Aqui na guia de filtros e pesquisas, nós temos uma cópia da tela principal, onde para cada campo do cadastro, nós temos aqui uma fórmula especial que executa o filtro. Baseado num valor digitado do CPF, ele irá localizar um equivalente na guia, na planilha de funcionários, um registro. Perfeito? Então, aqui nós temos as fórmulas inseridas. A nossa macro de busca vai executar o seguinte. Irá pegar um determinado valor que nós digitamos aqui, nesta planilha principal, irá copiar este valor para a planilha de pesquisas e colar neste local, desta forma. Percebam que ao colar, as fórmulas de busca já selecionam o valor correspondente, os valores correspondentes. Na sequência, a macro terá que pegar esses valores, copiar e atualizar aqui na janela principal, a partir da segunda célula, colando somente valores, desta forma, colar somente valores. E na sequência, clicar fora em algum momento. Então, esse é o procedimento da busca, da consulta de um registro que nós iremos gravar. Vamos gravar então a macro que executa a pesquisa de um cadastro de funcionário pelo CPF. Eu venho aqui na guia Desenvolvedor, aqui no grupo de comandos para código e vou acionar o gravar macro. Neste local agora eu dou um nome para a minha macro, vou colocar de pesquisa e dou OK. A partir desse momento o Excel está memorizando todas as minhas ações que eu executo na planilha. Então começa pela cópia do valor que estiver nesse local, com Ctrl C. Vou clicar na planilha de filtros e pesquisa e neste local eu vou colar, Ctrl V. Após colar, as fórmulas atualizarão aqui as informações. Então, eu tenho que pegar, selecionar esses dados, copiar, Ctrl C novamente, retornar aqui para a minha planilha de cadastro, que é a planilha principal, e aqui nesse local, ao lado de empresas, exatamente como eu copiei de lá, aqui eu vou colar os dados. Só que eu tenho que executar um colar especial para que ele não traga as fórmulas daqueles locais. Então eu venho aqui em página, no comando colar, e aqui colar somente valores. Perfeito, na sequência eu clico fora. Nesse momento eu posso parar a gravação da minha macro. Vou retornar aqui na guia Desenvolvedor e no Inserir eu vou inserir um controle de formulário para vincular a minha macro de pesquisa. Então, eu desenho o botão, seleciono aqui a macro pesquisa e dou OK. Agora, eu simplesmente nomeio o botão para pesquisa ou consulta. Perfeito. Então, vamos lá. Eu vou apagar esses dados aqui. Deixa eu fazer um novo cadastro. Agora, se eu digitar aqui um valor, por exemplo, 33, e clicar em consulta, observem que ele retornou os valores
do registro 33. Se eu clicar aqui em funcionários, ó, o 33 é justamente ó, a empresa T que eu havia cadastrado. Ó. Confere então a minha consulta. Ok, vamos inserir então agora o botão de ação para limpar a consulta. Observe que nós fizemos aqui a consulta a partir do CPF 33. O resultado da consulta é os dados visíveis aqui na nossa planilha principal, só que eles ficaram. E para continuar os nossos procedimentos, seja de cadastrar ou de um novo cadastro, de uma nova consulta, eu preciso limpar esses dados. O procedimento é o mesmo de novo cadastro. Eu vou apagar esses dados e selecionar a primeira célula. Ok, então vamos lá. Então, eu vou inserir um botão que vai usar a mesma macro de novo cadastro. Eu venho aqui na guia Desenvolvedor e aqui no grupo de comandos para controles eu vou inserir um controle de formulário, um botão. Ok, desenho o botão e ao terminar de desenhar o botão, olha o que acontece. Abre a janela para atribuir a macro. Eu vou escolher a mesma macro então de novo cadastro e vou dar um OK. Agora finalizo colocando uma legenda no botão, que é o de limpar consulta. Ok, então eu tenho aqui já uma consulta realizada e vou clicar no botão limpar consulta. Perfeito, vou fazer uma nova pesquisa, quero localizar o CPF 11, vou consultar, trouxe as informações, quero limpar esses dados, não preciso mais, clico em limpar consulta. Então está funcionando corretamente. Então, com esses procedimentos vistos nessas aulas, nós conseguimos consultar informações no nosso banco de dados de funcionários a partir do CPF. Um valor pode ter sido escrito de formas diferentes, e o Excel oferece funções que conseguem entender estas formas e executar os cálculos que desejamos. Agora vamos estudar as diversas formas de encontrar o maior e o menor valor de uma lista. Para encontrar o maior valor, nós temos pelo menos 3 maneiras diretas para executar isto. A primeira maneira é utilizando a função maior. A segunda, utilizando a função simples máximo. E a terceira, máximo A. Tá ok? Vamos ver como cada uma funciona. Primeiro eu vou utilizar aqui a função maior. Então eu escrevo MA, o Excel faz a sugestão de funções com MA, eu pego o maior e dou um Tab. Na sequência eu tenho os argumentos da função. Dentro dos argumentos aqui, na legenda, ele está pedindo a matriz. Matriz porque eu posso selecionar um conjunto assim de células, de linhas e colunas. No meu caso, eu vou selecionar só aqui a de salário. Conforme a legenda, eu vou colocar um ponto e vírgula e vou colocar um índice, uma referência. Se eu colocar o número 1, ele vai pegar o primeiro maior valor. Tá? Eu vou colocar 3 e vou localizar então o terceiro maior valor. Pela minha ordem aqui, o terceiro maior valor é o do Fernando Torres, 833 mil euros. Vamos dar Enter. Perfeito, confere. Agora eu vou utilizar a função máximo. Então, eu começo a escrever a função, o Excel sugere, seleciono ela e observem aqui, ó, retorna o valor máximo de um conjunto de argumentos. Valores lógicos e textos são ignorados. Essa informação é muito importante. Agora venho para os argumentos, vou selecionar aqui os meus números, então ele vai localizar naturalmente o maior valor. Vamos comparar agora com o máximo A. O máximo A aqui, na legenda, ele já explica aqui o máximo de um conjunto de argumentos e não ignora valores lógicos e texto. Essa é a diferença. Então, eu seleciono o máximo A, dou um Tab, venho para os argumentos e vou selecionar a minha lista. Fecho parênteses e dou um Enter. Perfeito, até agora tudo normal. O que eu vou fazer? Clicando 2 vezes aqui, esta parte azul eu vou mover aqui para texto. Vou dar um Enter. Então, a função máximo aqui, ela ignora, então coloca como zero. Ignorar é zerar.
E o máximo A vai considerar o texto, e como são só textos, ele considera como zero. Tá ok. No lugar aqui de chave, eu vou colocar um valor lógico, que é a palavra verdadeiro. Vou dar Enter. E observem o resultado. Ó. A palavra verdadeiro, que é um texto, mas que é um valor lógico, então para máximo A aqui, ele considera como 1. E para máximo, ele ignora simplesmente. Então essas são as três formas de encontrar o maior valor. Para encontrar o menor valor, nós temos três funções equivalentes. Eu uso equivalente ou semelhante, mas equivalente. Então, maior ou equivalente é menor. Máximo, min, abreviado de mínimo, e mínimo A. Se eu tenho máximo A, então o contrário, né, o equivalente contrário é mínimo. Perfeito. Então vamos ver como elas funcionam. Igual, menor, tab e abre parênteses. A minha matriz, seleciono, ponto e vírgula, e agora meu número índice. Só que pensando agora de baixo para cima. O número 1 é o primeiro menor. E se eu colocar 4, é o quarto menor valor. Enter. 583. Então vamos lá. 1, 2, 3, 4. Confere aqui, é o Davi Vila. Perfeito. Vamos ver agora a função mínima. Min com acento, ele mostra aqui e a legenda explicando que vai ignorar textos e valores lógicos. Dou um tab, seleciono a minha lista, fecho parênteses e dou Enter. Então, ele encontra o primeiro menor valor aqui de baixo. Perfeito. Igual mínimo A, tab, lembrando que o mínimo A considera valores lógicos e textos. Seleciono a minha lista, fecho parênteses e dou Enter. Então, naturalmente, como são valores, aqui deu equivalente. Então, agora eu vou abrir a minha edição e vou mover aqui a seleção dos argumentos para os textos. Aqui. Vou dar Enter. Então, aqui ignorou o texto, considerando como zero. E aqui o mínimo A, então vamos lá, vamos colocar aqui Enter da mesma forma. Por quê? Vamos fazer uma tabelinha aqui. Ó. Texto, ele lê como zero. E um valor lógico, ele lê como 1. Como eu estou procurando menor, 0 é menor. Como eu tenho texto aqui, então ele fica zerado. Por isso que aqui, nesse local, ele zera, porque eu tenho textos que são menores. Se eu apagar os textos e deixar somente o valor lógico é 1, então ele passa a ser o menor daquela lista. Então, é assim que usamos as funções para encontrar menores valores. Essas três funções, para quem tem um conhecimento, diria que são funções básicas do Excel, mas que se você não compreender claramente a diferença entre as três funções, você pode perder, por exemplo, uma questão em um concurso público. A análise dos valores conforme a sua importância no resultado final é medida pelo cálculo da média ponderada, e o Excel possui uma solução excelente para isso. Nessa aula nós vamos estudar a média ponderada e como criar a sua fórmula matricial. Ok, então agora nós vamos tentar entender como que nós calculamos os pesos aqui e esta média. Tá? Nós temos dois cálculos aqui da média ponderada. Esta daqui é um cálculo já com a fórmula matricial e esta daqui é um cálculo tradicional, onde nós temos que primeiro calcular os pesos individuais de cada elemento da lista para depois fazermos a soma e termos a média ponderada. Então vamos entender primeiro a média ponderada. Digamos que eu estou falando de alunos que precisam tirar 10. E nós temos pesos. Então, a primeira nota e a segunda nota. Para a primeira nota, nós temos peso 4. E para a segunda nota, peso 6. Então, como que nós fazemos? Nós pegamos a nota, o peso da nota, e dividimos pela quantidade.
Damos um Enter. Então, nós temos aqui o peso, que funciona assim. 10 é o inteiro. O inteiro ele é representado por 1. Então, as frações acontecem abaixo de 1. Então, meio, por exemplo, metade de um inteiro é 0,5. E assim por diante. Então, agora eu vou multiplicar, então dividir, na verdade, a segunda nota por 10. E aí nós temos os valores dos pesos. Perfeito. Então, digamos que um aluno tirou 7 na primeira nota e tirou 8 na segunda nota. Então, quais são as notas finais com peso? Nós fazemos assim, igual, pegamos a primeira nota que o aluno tirou e multiplicamos pelo seu peso. E damos um Enter. Então, quem tirou 7 para um peso de 4 é equivalente a 2,8. E agora nós vamos pegar a segunda nota aqui, 8 vezes o seu peso, que é 6, Enter. Ok, aqui nós vamos somar então as duas notas. A primeira nota mais a segunda nota. Essas duas têm que fechar 10. Vamos dar Enter. Perfeito. Ó. Se você tirar um 7 na primeira nota e um 8, a sua média ponderada será 7,6. Digamos que cada aluno tirou 10 em cada uma das notas. Então, ele tem que fechar 10, que é o mesmo valor do inteiro. Ok. Então, agora nós vamos calcular a média ponderada que nós vimos aqui nesse nosso exemplo. Perfeito. Então, vamos analisar primeiro esse primeiro cálculo que nós fizemos nesse local, que é a média ponderada feita com fórmulas e cálculos tradicionais. Então, nós primeiro temos aqui uma soma total da quantidade, que é a soma desse intervalo, que gera o valor 100%, a quantidade 100% dos elementos que eu tenho aqui na minha lista. Aqui eu tenho o cálculo do peso. Perceba o seguinte, que esse 100% é equivalente ao 10. E esse peso que eu tenho aqui é equivalente ao 0,4. Então, como que eu cheguei ao 0,4? Pegando o peso da nota e dividindo pela quantidade. É o que nós vamos fazer aqui. Ó. Então, nós pegamos um valor, que é o valor que representa o peso. Esse valor é o quê? É a multiplicação da quantidade pelo valor unitário. Esse resultado é dividido aqui pela quantidade. Vai gerar o peso da quantidade desses elementos em relação ao total. Perfeito. Feito o cálculo do peso para cada item da minha lista, aqui eu faço uma soma dos pesos, chegando à média. Como eu somei aqui ó, o 4,8 com o 2,8 para chegar à média 7,6. Tá ok? Então, é assim que nós calculamos a média ponderada aqui neste local. Perfeito. Então, agora, nós vamos calcular a mesma média usando aqui uma linha só de cálculo. Eu vou até copiar Ctrl C e vou colocar aqui para que funcione como referência para nós. Então, todos esses três cálculos aqui que são executados e toda essa montagem, nós vamos executar somente em uma linha, utilizando uma fórmula matricial. Então, eu vou dar delete aqui e vou montar igual soma, abre parênteses. No abrir parênteses, então eu vou somar. Eu tenho esta coluna vezes esta coluna. Então, como é um cálculo matricial, ele sabe que é linha por linha, multiplicando a quantidade pelo seu valor correspondente. Perfeito. Então, eu fecho parênteses. Agora, seguindo aqui meu modelo, eu vou dividir pelo total. Só que o total eu também vou já executar a soma dentro da minha fórmula, selecionando. Então, soma, abre parênteses e seleciona os valores. Fecho parênteses. Perfeito. Agora, para transformar isso tudo aqui num cálculo matricial, eu vou executar Ctrl, Shift e Enter. Quando eu der Enter, observe o que ocorre. Então, eu vejo aqui o resultado igual ao método tradicional e clicando em cima, eu vejo aqui que a fórmula está entre chaves, que é a característica de cálculo com fórmula matricial. Então, utilizando fórmula matricial, no exemplo aqui com média ponderada, eu economizo tempo fazendo um cálculo só e também
Para a leitura e interpretação da minha tabela ou da minha planilha, eu tenho menos informações, facilitando então esse trabalho. Quando estamos apresentando uma proposta a um cliente, é comum usarmos tabelas e gráficos com valores que mostram que o seu produto vale a pena. Assim sendo, quando você exibe a sua planilha, da melhor forma, você ganha o cliente pela clareza das informações. Vamos estudar então as formas de exibição do Excel, exibindo e ocultando linhas de grade, os títulos das linhas e das colunas, dividir a planilha e congelar os painéis. No exemplo que nós temos aqui, para entendermos o que é linha de grade, nós temos a relação de compra, a tabela, copiada duas vezes. Na cópia de cima, nós temos um contorno, uma linha preta, que define os limites da célula, essa linha chamada de borda. Na parte de baixo, nós temos aqui uma linha, um cinza mais claro, mais fraquinha, que também divide as células, mas que não dá uma definição mais exata. Inclusive, ela se estende para toda a planilha. Esta é a linha de grade. Se você vier na guia Exibição, no grupo de comandos Mostrar, você tem aqui a opção linha de grade marcada. Você clica, desmarca, ele vai ocultar a linha de grade. Perceba que se eu fosse digitar assim, ia ser mais difícil. Retornando ali e habilitando, ela volta a aparecer, o que é a maneira mais correta de você utilizar. Os títulos de colunas, que são as letras do alfabeto, e os títulos de linha, são muito utilizados no Excel. Vou dar um exemplo aqui. Se eu digitar o sinal de igual e fazer uma referência para limão, qual é a coluna? Coluna C. Qual é a linha? A linha é 10. Então, igual, eu quero alguma coisa igual ao C, coluna C, linha 10. Limão. Então, é uma referência muito utilizada no Excel. Mas eu posso ocultar esses títulos se não estiver usando. Como que eu faço isso? Na guia Exibição, no grupo de comandos para mostrar aqui, na opção Títulos. Selecionado ele está mostrando, como nós visualizamos, desmarcando ele oculta. Ó. Perceberam? Se eu selecionar novamente, ele vai reexibir. Os modos de exibição da planilha eles podem facilitar o nosso trabalho durante a confecção da minha tabela, ou quando eu estou diante de um cliente, por exemplo, mostrando as minhas informações. Os modos de exibição da planilha no modo geral, eles estão aqui, ó, guia exibição, neste grupo de comandos aqui, ó, modos de exibição da pasta de trabalho. Então eu tenho aqui o modo normal, que é quando a gente abre a planilha, o Excel. Layout da página, então eu posso selecionar. Como vocês viram a mudança aqui, ele coloca como se fosse um Word. Eu tenho o visual da página, o limite das margens aqui. Visualizando quebra de página, né, ele normalmente dá essa opção aqui, onde eu visualizo o limite da página 1 para o limite da página 2. Eu tenho o modo tela inteira, né, ele faz um full screen. Para sair da tela inteira, eu dou no teclado a tecla ESC. E por último, o modo de exibição personalizado, né, onde você tem um modo pré-cadastrado ou adicionar, ele vai aqui algumas opções. Você pode dar um nome, salvar e selecionar. Então toda vez que tu retornar lá, tu tem esses modos de exibição para você visualizar na sua planilha. Então agora, utilizando esse modelo, nós vamos ver como funciona o dividir janela. Tá? Eu vou selecionar a linha 4. Na guia Exibição e no grupo de comandos para a janela, eu vou utilizar a opção Dividir. Olha só o que acontece. Ele faz uma divisão aqui no meio, criando duas janelas. Se eu movimentar a janela de cima, ó, eu percebo o conteúdo. Tá? Não é uma cópia. É a mesma, só que vista em duas janelas. Esse recurso é muito útil. Eu vou exemplificar aqui para vocês. Quando eu quero comparar, no caso de uma planilha muito grande, tipo o primeiro valor
com o último valor. Ó, então eu tenho o último valor bem ao lado do primeiro valor. Então, uma das aplicações do dividir. Para retirar a divisão, basta voltar naquele local, janela e dividir e dar um clique. Ele retira a divisão. O congelar painéis é um recurso muito interessante. Vamos ver como funciona. Clicando aqui na linha, selecionando uma linha, ele vai congelar acima desta linha. Então, ele vai deixar fixo aqui o código e o título geral. Então, eu venho na guia exibição, grupo de comandos janela, congelar painéis. Abro, congelo. Olha só então o que ocorreu, movimentando as minhas linhas, ó, eu posso ler limão muito facilmente. Eu sei que limão, nome do produto, a data da colheita e os valores. Para remover, retorno lá onde tem janela, opções para janela, congelar painéis, descongelar. O mesmo ocorre com a coluna, seleciona à esquerda será congelado. Congelar painéis, congelar. Então, no meu movimento lateral, eu posso comparar o produto com a quantidade, pelo código. Para remover, mesmo procedimento, no grupo de comandos para a janela, descongelar. Nós vimos que tem aqui ainda as opções congelar linha superior, ele vai congelar exatamente a linha superior e a primeira coluna. Tá? Para remover, basta o mesmo procedimento, remover. É muito importante que você tenha o domínio dos modos de exibição da sua planilha e dos recursos que você vai exibir, tipo barra de títulos, linha de grade, dividir ou congelar painéis, porque isso facilita e vai fazer com que você tenha uma precisão na hora de você montar o seu trabalho, evitando erros. Devemos usar os gráficos para facilitar a leitura e análise das informações de uma tabela, seja ela qual for. Todos os controles de gastos, de materiais, de vendas, de produção em um escritório, em uma loja ou em uma indústria devem ser muito precisos e claros. Nesta aula vamos analisar as vendas em um trimestre dos vendedores de 2 lojas usando o gráfico de linhas. A facilidade para montar o gráfico depende de uma boa tabela bem organizada. Eu vou usar este exemplo, que é o controle de metas de vendas trimestral. Então, eu tenho os vendedores de uma loja e as suas vendas no mês. Aqui eu tenho as metas individuais por vendedor. E aqui eu tenho também as informações da loja 2. Você deve organizar as informações que você deseja referente ao assunto ou ao tema que você está controlando. Para inserir o gráfico, eu vou clicar aqui na guia Inserir e aqui no grupo de comandos para gráfico eu vou escolher o modelo que eu desejo. No meu caso, eu quero fazer uma análise pelo gráfico de linhas e vou utilizar este gráfico aqui que é o melhor para a análise do meu tipo de informação. Como eu não selecionei os dados da tabela, o gráfico é apresentado somente com a área do gráfico. Eu dou um botão direito e venho em Selecionar dados. Nesse local em intervalo de dados, eu clico nessa setinha vermelha e vou selecionar a minha tabela. Como eu tenho uma informação aqui separado, que é as metas para cada vendedor, eu vou pressionar CTRL pelo teclado e selecionar esta parte. Clico na setinha vermelha aqui e dou OK. Agora eu vou finalizar dando novamente um botão direito na área do gráfico e clicando em Mover Gráfico. Por quê? Porque eu tenho uma planilha de gráfico aqui. E então eu quero colocar este gráfico nesta planilha. E aqui em Objeto em, eu abro e escolho a planilha que eu desejo. Dou um OK. Perfeito. Então meu gráfico aparece aqui. O que eu estou fazendo? Estou clicando na borda e estou movendo o gráfico para uma posição ideal, desta forma. E aqui neste canto eu vou redimensionar para ter uma melhor visão das informações. Agora eu vou melhorar a formatação do nosso gráfico para uma interpretação melhor. Eu clico aqui no gráfico, venho em Layout
E aqui em título do gráfico, eu vou inserir um título acima do gráfico. O título vai identificar as informações que o gráfico está representando. Então, vendas trimestre, metas e o ano, vou colocar aqui 2011, bem resumido. Perfeito. E os meses nós temos aqui. Ainda vou modificar, clicando aqui num ponto, ele vai selecionar todos os pontos daquela linha, no meu caso de janeiro. Vou dar um botão direito e venho em formatar série de dados. Aqui em opções de marcador, e neste item interno, eu vou modificar o símbolo do marcador para uma bolinha. E vou fazer isso para todas as linhas. Então, opções de marcador interno. O procedimento, como ele é repetitivo, ele se torna rápido e fácil de ser executado. Então, desta forma, eu estou padronizando a simbologia do meu marcador, dos pontos. Ok? Perfeito. Após ter feito toda essa padronização, eu observo que a leitura já fica mais fácil. O que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui meta, que é a minha linha índice ou a minha referência, vou dar um botão direito, vou retornar lá na formatação da série de dados e no preenchimento de marcador eu vou modificar a cor sólida. Vou colocar um preto para padronizar aqui com o fundo do gráfico. E a linha do marcador, que é o pontinho, então eu vou também colocar em preto. E aqui a cor da linha, que é essa linha que corre de um ponto ao outro, também vou colocar na cor sólida, preta. E vou fechar aqui dando um... Perfeito. Então perceba que eu tenho a análise dos meses e a linha de referência aqui, que é a linha de meta. Este gráfico faz uma análise comparativa entre os vendedores, visualizando o desempenho deles individualmente e em conjunto. Agora, abaixo aqui, eu vou inserir um gráfico individual por vendedor. Observem, eu clico aqui em Inserir, Gráfico de linhas e vou escolher o mesmo tipo, o mesmo modelo. Dou um botão direito na área do gráfico e venho em Selecionar dados. Aqui em Intervalo de dados do gráfico, clico na setinha vermelha e vou lá na planilha selecionar o dado de um vendedor, no meu caso de Marcos. Desta forma, eu faço a seleção. Retorno. Observem que, na entrada de legenda, eu tenho o nome correto do vendedor. Mas, nos rótulos do eixo das categorias, eu tenho números. O que eu vou fazer? Eu vou clicar em Editar, Intervalo de rótulos do eixo. Eu vou clicar nessa setinha e vou na planilha e vou selecionar assim, desta forma. Clico aqui na setinha vermelha, dou OK e vejo que agora as legendas aqui para as categorias estão corretas, os rótulos. Dou um OK. Perfeito. Então, eu tenho o desempenho de Marcos no mês e um comparativo em relação à meta. Aqui eu vou apagar a legenda, que não é necessário. Vou clicar aqui no símbolo do ponto do marcador, vou dar um botão direito, vou formatar. Em opções de marcador aqui, eu vou pegar e vou modificar o símbolo, clicando em interno e colocando para a bolinha. Ok. Vou simplesmente clicar uma vez, ele seleciona todos, e clicar novamente para selecionar somente o ponto de meta. Vou dar um botão direito, formatar ponto, e aqui em preenchimento, eu vou em preenchimento sólido e vou modificar para vermelho. Seguindo o meu raciocínio, que então a cor da linha também vou modificar para sólido e em vermelho, e a cor da linha do marcador também aqui para vermelho. E vou fechar aqui então, dando um destaque para o ponto da meta e eu poder ter uma boa visualização em relação aos meses e o desempenho de Marcos. Com essas informações, então, você tem condições de tomar decisões em relação aos treinamentos dos vendedores para melhorar o desempenho e também em relação ao produto para facilitar a venda.
O Excel oferece a nós a possibilidade de criar os cálculos seguindo as regras da matemática de maneira fácil. É um excelente programa para isso. Você vai entender o que são expressões, os principais operadores e a maneira de usar esses operadores nos cálculos. Relembrando então lá da matemática, o que são expressões matemáticas. Então é o seguinte, digamos que eu queira calcular aqui a média desses valores. Então o que nós fazemos? Eu vou fazer aqui igual, vou abrir parênteses e vou somar cada valor desses. Tá ok? Após ter feito a soma, eu vou colocar uma divisão pela quantidade de valores. 1, 2, 3, 4, 5. Estão divididos por 5. Enter. Este 6,4 é a média desses valores. Então, este cálculo que é visível aqui na barra de fórmulas, ou se eu clicar duas vezes, a soma dos valores dividido pela quantidade, então eu tenho soma e divisão, duas operações num cálculo. Isso é uma expressão matemática, tá ok? Agora então vamos executar o nosso cálculo. Clicando na planilha 1, eu observo que eu tenho que ter uma tabela preparada, bem organizada. Fica mais fácil para executar o cálculo. No local do cálculo eu dou um clique e digito igual. Eu vou colocar aqui uma expressão. Então, abrir parênteses, primeiro eu vou multiplicar a quantidade vezes o valor unitário. Fecho parênteses. Esta multiplicação está acontecendo dentro do parênteses. Em seguida, o resultado dessa multiplicação eu vou multiplicar com o valor do ICMS, a porcentagem do ICMS. Antes de dar Enter, eu vou pressionar no teclado F4 para tornar uma célula absoluta. Dou um Enter. Agora retorno e neste cantinho eu copio para as outras células. Calculei o meu ICMS. Como utilizar a porcentagem? Como calcular a porcentagem? Então, a porcentagem ela pode se apresentar desta forma. Como nós vemos, 12%. Isto é igual, deixa eu dar um Enter aqui, isto é igual a aquilo que eu pronuncio, 12%. Então, vamos calcular usando as duas maneiras, igual 93 aqui, vezes o 12% tradicional. Olha só, 11,25. Mas eu posso utilizar no cálculo desta maneira também, 93 vezes, vou abrir parênteses e vou digitar exatamente como está ali, 12 por 100. Dou um Enter. Tá? Vou clicar na célula e vou colocar em formato de moeda. Ok, olha só, os dois são iguais. A diferença é que neste, se eu colocar aqui atualizar o valor da porcentagem, ele atualiza o cálculo. Neste outro, eu tenho que entrar na fórmula e atualizar aqui o valor do cálculo. Olha só. Perfeito? Então, agora vamos usar expressões com parênteses. Nesta tabela de cima, que é a mesma de baixo, só que aqui eu tenho o cálculo do ICMS feito. Então, é um pouco mais simples. Então, vamos lá. É igual, abre parênteses, quantidade vezes valor unitário, fecho parênteses. Tudo isto é menos ao ICMS. Enter. Ok. Então, agora eu clico e copio para as outras células. Perfeito. Agora, aqui não. Aqui é um pouco mais complexo, porque eu não tenho ICMS. Eu vou ter que jogar na expressão. Então, primeiro o cálculo, eu vou abrir um parênteses e vou fazer o cálculo normal. Quantidade vezes valor unitário. Perfeito. Isso me dá um total. Tudo isto é menos, eu vou abrir um parênteses e vou ter que abrir um novo parênteses. Por quê? Eu vou ter que fazer de novo a quantidade vezes o valor unitário, fechar no parênteses e multiplicar aqui por 12%. Tá? Nesse 12%, no teclado, eu vou ter que dar um F4 para fazer ele absoluto. E fecho parênteses. Enter. Olha só, perceberam que o resultado aqui é o mesmo? Então, se eu copiar para as outras células, mesmos resultados, só que executados as fórmulas de uma forma, aqui uma expressão maior e aqui uma expressão menor, porque eu já tinha o ICMS calculado. Vamos utilizar os operadores nos nossos cálculos para preencher a nossa tabela de pedido. Então, aqui, total igual,
quantidade vezes valor unitário. Enter. Copio a fórmula. Ok, calculei meu total parcial por produto. Aqui, igual, vou fazer uma soma das colunas. Igual, primeiro valor mais o segundo mais o terceiro mais o quarto. Enter. Lembrando que a soma nós vamos aprender a calcular diferente mais à frente. Copio a fórmula para as outras colunas e formato a aparência do valor. ICMS, pela cor, é uma multiplicação. Igual, total parcial, vezes alíquota. Enter. Aqui na divisão, eu vou fazer o mesmo cálculo de ICMS, então total parcial, vezes alíquota, só que inserindo a fórmula 12 dividido por 100, só para mim poder utilizar aqui a divisão. Fecho parênteses e dou um Enter. Perceba o mesmo valor. E o total geral, final, o que ele é? Ele é o total parcial menos o desconto do imposto de ICMS. Enter. Ok. Quero concluir essa nossa aula falando da importância da aparência aqui dos números. O que é moeda como moeda e números inteiros como número inteiro. Tá? Se você tiver alguma dúvida sobre formatação de número e aparência, visite a nossa aula de formatação de números.